Vera Kraus, hoje na Janela da Paulista. E a gente vai falar sobre a experiência clínica da Vera com a depressão nas mulheres. Isabel, em primeiro lugar, eu queria dizer que na experiência clínica, o que eu posso te dizer é que as mulheres buscam mais tratamento de uma forma geral para suas questões emocionais e psicológicas do que os homens. Não posso te afirmar que elas têm mais depressão. Que haja mais depressão nas mulheres do que nos homens. Quer dizer, você pode dizer que elas aceitam mais ter depressão do que os homens? Aceitam mais e buscam ajuda. Né? Imagino que haja muitas vezes uma dificuldade maior dos homens de uma forma geral, em todos os quadros, em todos os transtornos, buscar ajuda. Então isso é uma questão, vamos dizer, não sei se tem a ver exatamente com... Bom, os médicos sempre disseram isso para mim, que os homens vão muito menos buscar ajuda médica ou psicológica, né, ajuda de saúde, enfim, do que as mulheres. Talvez exista até uma obrigação psicológica dos homens, de uma certa forma, para com eles próprios, de dar conta sozinho de todas as suas questões. Um aprendizado psicossocial nesse sentido. Cultural. Cultural. Eu dou conta eu me basto. Com certeza. Então, e as mulheres já têm um pouco mais a ideia do cuidado e talvez do autocuidado em relação a si mesmas. Os psiquiatras dizem que as mulheres têm mais depressão do que os homens por fatores hormonais, por causa dos hormônios, por ter, enfim, também. Né? E também o cultural, né? Toda minoria discriminada tem mais propensão, de alguma forma. Não é? Concordo plenamente. De certa forma, a gente dá início quando você faz essa fala, né? Deixa eu olhar, vamos dizer que eu venho refletindo na clínica da questão da depressão como uma expressão multifatorial, tem muitas variáveis que se expressam efetivamente no quadro da depressão. Então você tem, por isso que eu digo, eu olho hoje para os quadros de depressão como um olhar holístico. Aliás, essa é uma tendência minha, eu diria, na clínica, onde você observa que algumas questões não são somente de ordem psicológica, mas elas têm base, muitas vezes, biológica, uma predisposição biológica. Então, quando você fala em fatores hormonais, genéticos, certamente que estão presentes no quadro da depressão, isso é muito claro. Ao mesmo tempo, questões emocionais, sociais da mulher, enquanto minoria, e de ordem, certamente, psicoespiritual também, que é, de certa maneira, a sua estima, a sua imagem e a crença em si mesma, naquilo que cada mulher tem, do quanto ela acredita, inclusive, em si mesma. Então, nesse sentido, Isabel, eu vou dizer assim, primeiro, os fatores biológicos, né, presentes no quadro de depressão, e que na clínica, quando a paciente chega ao consultório de psicologia, ela vem buscando a demanda dela emocional, psicológica. Mas eu não vou atender uma mulher hoje no consultório como psicóloga sem o acompanhamento psiquiátrico. E encontro, muitas vezes, uma grande resistência, há um grande preconceito social na utilização de uma linha de medicamentos que eu diria hoje fabulosa, moderna, mas que se traz ainda a ideia de que eu vou ficar dependente da medicação, de que a medicação, enfim, é como se fosse um atestado de que eu estou doente e que eu não vou dar conta de mim mesma. Então a medicação fica como se não fosse positiva. E na verdade, a clínica mostra que a eficiência é muito importante do processo como um todo. Quando a paciente entra com a medicação, você faz avanços e faz avanços importantes do âmbito psicológico. Como é que funciona isso na sua clínica? Você manda a sua paciente para um psiquiatra, ele medica, ela volta para você? Isso. Então, o psiquiatra vai fazer o acompanhamento mensal,
às vezes de 2 em 2 meses com a paciente, e ela faz terapia comigo semanal. A análise é com você. A análise é comigo, isso. Então, e de certa maneira, acabo que tenho, certamente, com este psiquiatra, um grau de contato, enfim, você trabalha em equipe, de certa forma, nesse processo. A nível psicológico, eu vou dizer que certamente a depressão, ela está, ou pelo menos o desencadear dos quadros depressivos que chegam, pelo menos ao meu consultório, está sempre relacionado muito à perda de algum tipo de gratificação que para aquela pessoa específico era importante. Então, pode ser a perda de um trabalho que tinha um valor muito grande para aquela pessoa, uma separação de casal, onde eu tinha naquele companheiro um grau de gratificação, a morte de um filho, que certamente abala profundamente, porque ali eu também depositava uma energia muito grande, uma troca emocional muito grande. Então, vamos dizer assim, certamente algo importante, significativo, que de alguma forma não era esperado, chega, e eu não me sinto naquele momento em condições de lidar com isso. Então, emocionalmente, o que vamos trabalhar é exatamente nessa direção, daquilo que houve, que se perdeu, e como, de alguma forma, podemos trabalhar para se restituir gratificação, de outras formas. Como podemos buscar prazer e alegria e refazer este processo que, em cada situação, portanto, é absolutamente individual. E daí vai se percorrer o caminho da psicoterapia. Por outro lado, eu vou dizer que a pessoa não está isolada no mundo. E aí este ambiente social em diversos níveis, mas está ao redor deste cliente, é de muita importância, porque eu percebo uma incompreensão muito grande dos quadros depressivos. Há uma solicitação de quem está ao redor normalmente, no sentido de que reaja, ande, volte a ser quem você era antes. Como você está assim? Por quê? Não, isso já aconteceu, já passou. Entretanto, não é assim que efetivamente o processo acontece internamente, e na grande maioria das vezes a pessoa, ao invés de sentir-se apoiada, se sente pressionada, então. Se sente pressionada A ter uma reação que ela não consegue. Até porque a depressão tem alguns sintomas muito claros enquanto quadro psicopatológico, né, onde existe diminuição da vontade, existe diminuição da libido, existe diminuição da atenção, da concentração, da memória, que no seu conjunto certamente dificultam toda a expressão da pessoa naquele momento. Então imagine a pessoa casada e de repente tem uma diminuição de libido, de memória, e já houve outra perda. Então ela se sente inclusive em risco dessas perdas se ampliarem. Claro. Sim? Claro. Então o aspecto social, eu diria, muitas vezes tenho feito essa experiência na clínica de chamar o marido, de chamar o filho, de chamar alguém da família e conversar, e se conversar junto, e se perceber o que está acontecendo de uma forma mais profunda. Porque a pessoa precisa deste apoio, efetivamente. Eu próprio diria que eu deixo hoje com as minhas clientes, todas com depressão, canal aberto para estar à disposição a qualquer momento. Porque eu percebo que há essa necessidade de se sentir apoiada naquele momento. Em conjunto, medicação, psicoterapia, e esse processo que eu falo é holístico, vai havendo efetivamente um processo que é bastante profundo, mas de retomada na autoconfiança, na crença em si mesmo, nas suas próprias possibilidades. E quando eu falo psicoespiritual, porque eu diria que se acreditar, que muitas vezes pode ser, inclusive, da sua crença, inclusive espiritual,
mas é um acreditar em si mesmo que está na base disso, né? É um acreditar em Deus, é acreditar em si, é acreditar no outro, é acreditar nas suas potencialidades. Então, neste sentido é que eu digo que é um processo holístico. Um desafio, um grande desafio, mas muito gratificante também quando você percebe este ser humano se retomando. E você falou uma coisa gozada, sabe? É o seguinte, eu fico pensando, quando eu era moça, que começou esse negócio de ir no psiquiatra e tal, o psiquiatra não queria saber de você. Ele te atendia naquela horinha e depois você que se virasse, só na próxima sessão. Você colocou uma coisa interessante, que você fica à disposição da sua cliente. Porque, na verdade, o psicólogo, o terapeuta, de uma forma geral, trabalha muito com um enquadre que é extremamente importante, onde você estabelece uma série de limites, e que eles são os limites necessários, vamos dizer. Tem uma correspondência interna a esses limites que o enquadro estabelece. Mas eu diria que este contato, muitas vezes, e essa forma de, muitas vezes, você não é ultrapassar os limites, mas é você ter uma forma de permear este interno com este externo, é importante, é como se houvesse uma possibilidade de respiro, porque senão você fica com o seu mundo interno e o seu mundo externo, e não há contato, quer dizer, você faz este contato, mas no momento que você está adoecida neste contato, você precisa deixar apoio em alguns momentos até para fazer esse contato. Às vezes uma palavra do terapeuta naquele momento fortalece a ação, a atuação da pessoa, acolhe, enfim. Aí são N situações, né? Maravilhoso. Que bom. Muito obrigada. É uma compreensão um pouquinho diferente, mas tem sido muito gratificante. Eu percebo na clínica, e é importante olhar isto, resultados que têm me feito refletir muito sobre todas essas questões. Muito obrigada, Vera Kraus. É sempre um prazer ter você aqui. A Vera Obrigada, você. mora e atende no Rio de Janeiro.